Olá galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Apio e hoje nós vamos ver a correçãozinha da nossa prova. Então, primeira questão, ele pergunta: o que está acontecendo na figura abaixo? Então nós temos dois processos sendo executados, o processo A e o processo B. Processo A, processo B. E nós temos também o que? Quando o processo A ele é executado, o conteúdo do contexto de hardware dele ele é salvado no registrador do processador e ele começa a executar. Quando o sistema operacional intervém, ele para o processo, salva tudo que estava sendo executado no contexto de hardware do processo, gera um checkpoint e parte para o processo B. Então isso ele vai fazendo até que os processos se finalizem. Ou seja, o que está acontecendo nessa imagem nada mais é do que a mudança de contexto. Então se vocês colocassem mudança de contexto ou troca de contexto, eu aceitaria. Beleza? Então, próxima questão. 2. É possível que um programa execute no contexto de um processo e não execute no contexto de um outro? Por quê? Sim, é possível. Um programa ele vai executar no contexto de um processo. E esse contexto, o que ele tem? Ele tem todos os pré-requisitos que esse processo precisa para ser executado. Como prioridade, identificação, quantidade de memória, quantidade de espaço no HD e assim por diante. Quando esse processo vai para outro contexto, pode ser que o contexto que ele foi não tem os pré-requisitos necessários. Com isso, o processo pode não executar. Então é isso que eu queria que vocês colocassem. Como, por exemplo, essa resposta. Entendeu? Só que, relacionado a algumas respostas, eu vou falar no final da correção. Vamos lá então. Questão 3. Qual a definição de processo? Então, o processo ele pode ser definido como o ambiente onde um programa é executado. Este ambiente, além das informações sobre a execução, ele possui também o quanto de recurso cada sistema, cada programa pode utilizar, como espaço de endereçamento, tempo do processador, área em disco, prioridade e assim por diante. Nada mais é do que onde o programa está sendo executado. Então isso que é o processo. Beleza? Então, quarta questão. Defina e explique os 5 estágios possíveis de um processo. Processo em criação. Qual que é a ideia? O processo ele já está pronto, ele foi criado, o PCB dele foi criado e ele aguarda para ser executado. Processo em estado de execução. É o processo que já vai ser executado. Na verdade, ele está sendo executado pelo processador, pelo sistema operacional. Processo de espera, o estado de espera. É onde o processo ele aguarda uma ação ou algum recurso externo para que ele possa continuar a sua execução. Processo de pronto. Ele está pronto para ser executado. Tá? Então ele está aguardando para que ele seja executado. E o processo de término, ou finalizado, ou terminado, como queiram. É quando o processo termina sua execução e nada mais está sendo executado naquele contexto. Só que ele ainda continua o PCB criado para que o sistema operacional possa realizar algumas pesquisas posteriormente daquele processo. Beleza? Então, próxima questão. Quinta e última questão. Nós temos aqui o cliente A e o cliente B.
Então aqui, nós temos, na verdade, o processo 1 e o processo 2. O que ele pede aqui? Quais os valores corretos esperados para os clientes A e B após o término do processo? Então, nesse caso, na primeira questão, a gente vai ter que trabalhar dessa seguinte maneira. Nós vamos ter que olhar para o cliente A e para o cliente B. Então vamos lá. O cliente A, ele começou com um valor de R$500, certo? Então, X recebe o saldo do cliente A, 500. 500 menos 200, 300. Então, X passa a ser 300. Saldo do cliente A recebe o valor de X, que é 300. Agora ocorre o processo 2 do cliente A. Então, ele vai. Saldo do cliente A, que é 300, passa para Y. Y é igual a Y menos 100. Então, 300 menos 100, 200. Então, saldo do cliente A passa a receber 200. Então, cliente A, na primeira questão, tem um valor de 200. O cliente B é 900. Então, o saldo do cliente B é 900. X recebe 900. 900 mais 100, 1000. Então, saldo do cliente B recebe o valor de X, que é 1000. Passa para cá. Y recebe o saldo do cliente B, que era 1000. Então, Y, que é 1000, 1000 mais 200 é igual a 1200. Então, saldo do cliente B recebe o valor de Y, que é 1200. Então, primeira questão. Cliente A vale 200 e cliente B vale 1200. Maravilha. Então, aqui ele começa. Segunda questão, nós vamos ter que fazer na seguinte sequência. Então, eu vou fazer essa linha primeiro, essa linha sequência e assim por diante. Quando eu chegar aqui, eu vou ter o valor do cliente A. E aqui vai ser a mesma maneira. Vou fazer essa linha, vou fazer essa linha em sequência e vou fazer essa linha em sequência. No final, eu vou ter o saldo do cliente B. Certo? Então, vamos lá. Saldo do cliente A vale 500. Então, X é igual a 500. Maravilha. Quando nós fizemos tudo isso aqui, descobrimos que saldo do cliente A é igual a 300. Maravilha. Mas quando chega aqui, o saldo do cliente A, ele vai valer 200. Então, o que ele fez? Ele está usando a mesma variável que é saldo do cliente nas duas instâncias. E as variáveis estão sendo utilizadas uma sequência da outra. O que vai acontecer? Acontece que isso aqui, ele passa a ser ignorado. Porque o que vai valer realmente é isso aqui, ó. Opa! Isso aqui. E isso aqui, ele passa a ser ignorado. Por quê? Saldo do cliente A recebe X. E aqui, novamente, saldo do cliente A recebe Y. O valor de Y sobrepõe ao valor de X. Então, o saldo do cliente A vai ser o quê? Vai ser 400. Por que 400? Aqui, o valor de X é 300, certo? Só que aqui, o mesmo, quando aqui vale 500, aqui vai valer 500. Quando aqui vale 300, aqui vai valer 400. Então, Y tem o valor de 400
Y tem um valor de 400, enquanto X tem um valor de 300. Ô, letrinha bonita. Aí quando chega aqui, o cliente A recebe 300. E esse saldo do cliente A recebe 400. O que vai acontecer? Esse valor é ignorado. O que vale é o último valor, 400. Então, se eu vou analisar o cliente B, o que eu faço? Eu posso ignorar isso aqui e ir direto para cá. 900. Y recebe 900. Y é igual 900 mais 200. Y é igual 1.100. Esse que é o valor final. Então, o cliente A é 400 e o cliente B, 1.100. Beleza? Agora só falando em relação a algumas respostas. Vários alunos tiveram suas questões anuladas. Por quê? Procuraram as questões na internet. Tá? E a gente sabe. Por exemplo, na questão 1, só para vocês terem uma ideia, deixa eu apagar tudo aqui. Questão 1. Foram utilizados esses sites na questão 1. Tecmundo, Memória, o que são processos de noção operacional, o que são processos e por que é importante. Então, importante saber, né? Agora aqui já é outro link. Aqui já é outro link. Então, segunda questão. Segunda questão, tiveram esses links aqui, ó. Esses 3 links. Os que eu consegui pegar, porque teve muitos outros links. Entendeu? Aí teve a 4ª questão, a 5ª questão. Então a gente sabe quando o aluno pesquisa na internet. Certo? Segunda-feira será a nossa prova de recuperação. Então eu quero que vocês estudem final de semana para que tenham uma boa nota. Tá? Trabalho vai ser para o dia 26 e a prova de recuperação segunda. Beleza? Então, espero vocês na semana que vem. Abraços!